Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Sócrates Santos e o nosso canal Reflexão EBD Channel. Nós estamos trazendo a primeira lição desse terceiro trimestre de 2019, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, clique no sininho para receber nossas aulas e vamos lá? Deus abençoe vocês. Amém. Pessoal, esta é a revista Lições Bíblicas Adulto, terceiro trimestre de 2019, tá bom? O tema desse trimestre é Tempo, Bens e Talentos. Diz assim o subtítulo: Sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Certinho? Então vamos abrir nossa revista, a primeira lição. Lição de número 1, 7 de julho de 2019. O que é mordomia cristã? Essa é uma pergunta. O título já é uma pergunta. Vamos lá, o texto áureo? Está lá em Lucas 12, 42 e 43. Diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdade prática diz o seguinte: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos, ok? Tá aqui a lição diária, tá? Sugerida para vocês. Leiam, tá bom? Leiam essa sugestão que o comentarista deixa para vocês, porque a importância disso é que você vai chegar no domingo com todas as dúvidas quase sanadas, e a escola só vai chegar para enriquecer mais ainda o conhecimento que você já adquiriu durante toda a semana. Na segunda-feira ele sugere para você Gênesis 15, 2, um mordomo de confiança. Na terça-feira ele sugere para você 1 Coríntios 4, 1 e 2, dispenseiros de Cristo. Na quarta-feira ele sugere para vocês Lucas 10, 30 a 37, a mordomia do amor cristão. Na quinta-feira ele sugere para vocês 2 Timóteo 4, 7 e 8, a mordomia da fé cristã. E na sexta-feira, 1 Crônicas 29, 1, tudo o que vemos, o que temos vem de Deus. E sábado, Mateus 6, 20, ajuntando tesouro no céu. Tá bom? Vamos lá então para a nossa leitura bíblica em classe. Lucas 12, 42 a 48 diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que lhe for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O objetivo geral de hoje é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. E os objetivos específicos logo abaixo. Você, professor, tem que apresentar o conceito de mordomo e mordomia, deixar claro isso, expor acerca da mordomia espiritual do cristão
e explicar a mordomia dos bens materiais. Vamos lá então, a introdução. Nesse trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Então nessa lição nós vamos deixar claro os bens espirituais e os bens materiais. Vamos lá então, como cuidar dos bens espirituais? Aqui diz assim, que os bens espirituais são todos os recursos e os meios confiados por Deus à igreja. E os recursos, os bens materiais que a gente tem que cuidar, que ser mordomo, são recursos naturais e sociais que desfrutamos nesse mundo. Então, pessoal, aqui está bem claro, né? Aqui nos deixa bem claro, recursos, bens espirituais e bens materiais. Tudo que foi confiado a Deus, por Deus à igreja, são bens espirituais. Exemplo de bens espirituais: o nosso espírito, nossa alma, né? A nossa vida. Bens espirituais, os dons, os 9 dons do Espírito Santo. Bens espirituais, a oração, a própria palavra de Deus, são bens espirituais, gente. A palavra de Deus ela é água e ela é pão. Ela sacia nossa fome e mata a nossa sede. Tá bom? Então, os bens materiais, esse você já conhece. Sua casa, seu carro, saúde. São bens materiais, né? Seu trabalho, sua família. Coisas que Deus nos deu para a gente viver aqui nesta terra. A água que a gente bebe, o ar que a gente respira, são recursos naturais e sociais, tá bom? Que desfrutamos neste mundo. Então vamos lá então. Vamos conceituar o que é mordomo e o que é mordomia. Mordomo, a palavra vem do latim major domus e significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, ecônomo. Então a palavra mordomo, ela tem a função de administrar os bens de um grande proprietário de terras, de um grande senhor. Tanto no Novo como no Antigo Testamento, essa é a função dele. Tá bom? E Deus também nos deixou como mordomos de tudo que Ele tem feito. Ele criou tudo e deixou para nós. Lá no Éden, lá em Gênesis, você vai encontrar o Senhor dizendo para Adão: crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre as aves do céu, sobre tudo que existe na terra, no mar. Dominai, quer dizer, deixou para nós. Nós somos mesmo mordomos do Senhor. E o que é mordomia? Bom, mordomia, a palavra significa o ofício do mordomo. Então o que é que o mordomo faz? Mordomia. A mordomia é o que ele faz. É o mordomado, é o que ele exerce. A sua origem tem origem no termo oikonomo, e por isso encontramos em alguns textos do Novo Testamento como a parábola do mordomo infiel. A mordomia na Bíblia diz respeito ao serviço que o crente realiza para Deus. Tudo que você faz para Deus é mordomia. Todos os cuidados que você tem na casa do Senhor, com a igreja, se você limpa, se você cuida, se você adora, se você prega a palavra de Deus, se você cumpre o ID do Senhor, você está sendo mordomo, você está exercendo a mordomia, que é cuidar de tudo do reino de Deus. Tá bom? Vamos lá então. No segundo tópico aí, a mordomia espiritual do cristão. Temos 3 tópicos desses. Vamos lá então. O segundo tópico, a mordomia espiritual do cristão. Primeiro item: a mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Todo mundo sabe que Deus é amor e Ele requer que nós
amemos uns aos outros como Ele nos amou. Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. E disse: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus prontamente disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E depois ele complementa: de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O Senhor aqui, ele quer dizer que nós não podemos amar a Ele com uma parte só. Nós devemos amar ao Senhor na sua plenitude, completo. Essa é a base doutrinária bíblica. Valorizar o que há de mais interior na pessoa. Corpo, alma e espírito. A gente deve amar o Senhor completamente. Coração, alma e pensamento devem estar voltados para Deus, diz o texto. E o Senhor, no versículo 22 também, ainda no capítulo 22, ainda diz assim: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento enfatiza que, à medida com que amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Você sabe que tem pessoas que nem sequer se amam, né? Tem pessoas que são capazes de tirar a própria vida, são suicidas. Quanto a isso, Jesus alterou um pouquinho esse mandamento. Ele disse: Amai o próximo como eu vos amei. Para amar uns aos outros como Ele amou. Porque muitas vezes a pessoa nem se ama, como é que vai amar o próximo? Então o Senhor deu uma modificada um pouquinho nesse versículo. Mas sem ser pessimista, irmãos, o mundo está num caos terrível, num desamor terrível. Há um desamor entre famílias, países, até mesmo entre alguns cristãos. Quantos e quantos cristãos de cara virada para o outro na igreja? Quantos e quantos cristãos o pastor não pode mais chamar a atenção, repreender? Que ele se ira, que ele quer sair da igreja, quer se afastar, quer desviar, porque alguém olhou feio para ele. Então, nós estamos vivendo uma época de cristãos mimimi. Cristãos não me toque, que não pode ouvir nada, que não pode. E não pode ser assim. A Bíblia, em 1 Coríntios 13, diz que o amor tudo suporta. Que amor é esse então que os cristãos estão tendo hoje? Por Jesus, pela sua obra, por Deus, que qualquer coisinha que alguém fala dentro da igreja, a pessoa se afasta ou fica irada. Quem é o próximo então para a gente amar? Vocês sabem, em Lucas 10:30 tem a parábola do bom samaritano, não tem? E vamos lá. O nosso próximo é quem? Nosso próximo é a nossa família. Esposo, esposa, pai, filho, irmão, irmã, primo, sobrinho. É isso? Não. Nosso próximo é toda e qualquer pessoa que precisar de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de uma ajuda. Que precisar da nossa misericórdia. O que o samaritano fez foi nada mais do que ajudar alguém que estava quase morrendo. O homem da lei passou, não deu ousadia. Estava ocupado demais na sua tarefa. Se for perder tempo com esse aí, não, deixa eu morrer. O levita passou. Olha, cuida das coisas de Deus. Não pode cuidar de alguém que está quase morrendo no meio da estrada. O samaritano passou e no seu coração ele se encheu de compaixão. Quem estava ali no chão não era qualquer um semelhante. Independentemente se era judeu, grego, troiano, não importa. A gente tem que ajudar a todos sem perguntar nacionalidade, sem perguntar nem o nome. Não interessa o nome de ninguém. Na hora de se ajudar, de ser cavalheiro, de fazer uma boa ação, você faz. Seja o seu próximo é aquele excluído, é o mendigo de rua, é o bêbado,
todos aqueles que necessitarem de uma palavra de Deus para sair daquela situação. Então é isso. Fazer o bem de forma concreta, com obras. Vamos lá. No item 2, a mordomia da fé cristã. A palavra fé traz a ideia de confiança que depositamos em Deus. A melhor definição para a fé está lá em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu tenho um testemunho que aconteceu lá em Belo Horizonte, que o pastor Elias nos contou, de um homem que tinha um filho com os pés virados, que ele não conseguia andar. E ele passando de frente a uma igreja, o pastor de lá disse: olha, Jesus cura, salva e liberta. Traz os seus doentes, traz pessoas em cadeira de roda, que eu vou orar e Deus vai curar. E ele com o filho nos braços disse: olha, eu vou levar meu filho lá, Deus vai curar ele hoje. Passou em uma loja de sapatos e comprou o sapatinho para o menino. Pegou a caixinha, botou debaixo do braço, pegou o menino, colocou nos braços e entrou igreja dentro. Quando ele chega lá na frente, ele pede o pastor para orar. O pastor prontamente orou por ele. Quando terminou a oração, ele com o menininho nos braços, o pastor disse: o senhor tem fé que ele vai andar? Tenho, pastor. E essa caixinha debaixo do seu braço, o que é? Ele disse: aqui é o sapatinho, porque ele tem os pezinhos, ele nunca andou, o pezinho é muito fino, a pele vai machucar quando ele voltar andando para casa. Então isso é fé. Ele provou a sua fé antes muito de receber a oração do pastor. Por isso que Deus fez um milagre. O menino voltou andando para casa. Os pezinhos se endireitaram e ele pôde calçar o sapatinho que ele comprou na criança, no filho dele. Fé é você ver o que ainda não é visível. Fé é você pegar, acreditar, ter a certeza daquilo que você não está vendo. Firme fundamento, quer dizer, é uma base de qualquer cristão. Se você não tem fé, o que é que está fazendo na igreja? Precisa de fé para salvação, precisa de fé para fazer milagres, precisa de fé para estar na igreja, precisa de fé para acreditar na palavra de Deus. E a fé não vem nem de nós mesmos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, somente ouvindo a palavra de Deus que você vai ter fé. A fé é um patrimônio espiritual. Patrimônio é aquilo que você tem. E no caso da fé, é um patrimônio gigantesco. O crente, essa fé que o crente foi estimado a guardar, estimulado a guardar. Em Apocalipse 3:11, ele disse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Qual é a coroa do crente? A fé. Paulo também disse isso: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé precisa ser guardada, irmãos, porque vão vir setas de todos os lados para tentar destruir, ou acabar, ou diminuir a nossa fé. Nós temos que guardar a nossa fé. Terceiro tópico: a mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças. Será que é importante isso aqui? Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Desde a queda do homem, irmãos, que nós temos que trabalhar para comer. É do suor do rosto mesmo. Gênesis 3:19. Para obtermos nossos bens, comida, bebida, o vestimento, a
casa para morar, um carro para andar, uma bicicleta, uma moto, tem que ser trabalhando. Nesse aspecto, o Senhor ele não admite preguiça ou preguiçoso. Ele manda aprender com a formiga, porque a formiga ela é trabalhadora. A formiga, está lá em Provérbios 6, 9. A formiga, ela, quando vê uma saindo para trabalhar, a outra vai atrás. Quando uma pega uma folhinha para carregar, a outra já pega. Ela trabalha no verão todinho, para quando chegar o inverno ela ter o mantimento. E quantos preguiçosos a gente vê por aí que não tem profissão nenhuma, não procura trabalho, não procura nada e quer comer e beber e vestir, calçar do bom e do melhor. A Bíblia também diz que aquele que não trabalha, seja bom que também não coma. Já que você é preguiçoso, passe fome. O cristão e as riquezas. Irmãos, Deus não tem nada contra a pessoa ter riqueza ou adquirir riqueza. O problema é que a pessoa, quando consegue isso, coloca o seu coração, coloca a sua fé, a sua vida sobre o dinheiro. Então Deus ele não demoniza a riqueza nem também diviniza a pobreza. Não vamos bater palma aqui e achar bonito ser pobre. Não. Mas também não vamos dizer que todo rico vai para o inferno ou todo rico não é de Deus. Quer dizer que o reino de Deus é composto só por pobres? Claro que não. Nenhum, nem outro. O cristão ele não deve correr aos meios práticos e lícitos para ganhar dinheiro, como bingo, rifa, loteria, telecena. Meios fáceis de buscar riqueza. Está lá em Provérbios 28, 20. A Bíblia mostra isso, que vira avareza, idolatria ao dinheiro. E vocês sabem que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé. Você colocar na sua cabeça que quer enriquecer a todo custo, você vai pirar. E aí você pode até se desviar da fé e transpassar com muitas dores. O cristão agora e a contribuição na igreja é importante? Claro que é. Dízimos e ofertas. Dízimo, irmão, é imposto. Dízimo é obrigação do crente. E é um prazer, deve ser um prazer do crente devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele já tem nos dado. Dízimo significa 10% daquilo que você ganha. De tudo que você ganha. E ofertas voluntárias, já está dizendo. Você dá o que você sentir no coração. Se você sentiu de dar 50 reais, dê. Se sentiu de dar 100, dê. Mas se sentiu também de dar R$1, dê. Deus vai receber da mesma maneira. Porque Deus, Ele não precisa de dinheiro nosso. Ele é dono da prata e do ouro, que vale muito mais do que a nossa moeda. Porém, quem precisa da sua doação é a igreja local onde você frequenta. Ela tem que pagar água, luz. Ela tem que pagar os salários de pastores e de todos os que estão à frente da obra e que ganham o salário da igreja. Nós é que sustentamos. A igreja ela não é mantida por governo nenhum. Projetos e mais projetos já tramitaram na Câmara dos Deputados querendo que a igreja passe para o Estado. Se o Estado pagar o salário de um pastor, também ele vai poder influenciar, colocar seus preceitos dentro da igreja. E a gente vai ter que aceitar, pois ele está sendo, o Estado vai ser o nosso patrão. Mas como a igreja ela não é filiada, vinculada a nada do Estado, ela é privada, ela é própria, ela se autossustenta, então nós não temos que dar satisfação ao Estado. A igreja também ela é isenta de impostos, exatamente porque ela já ajuda muito a sociedade, salvando vidas, curando pessoas, tirando drogados das drogas, né? Livrando pessoas da morte. Então, a igreja já faz uma ajuda, já presta uma ajuda para o governo muito grande, poupando até os cofres públicos, né, de gastar com tanta gente.
Tanta gente que a igreja recupera, que a igreja ajuda, através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus. E por fim, somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos a nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu com verdadeiros mordomos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que temos vem do Senhor. Tá certo? Na próxima aula, a gente se encontra aqui no nosso canal Reflexão EBD. Tá certo? Eu te espero lá. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e clique no sininho para receber os nossos vídeos. Até a próxima aula, se assim Deus permitir.